Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra, mais um dia de devocional. Vamos lá? Abra a tua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 14. A gente vai estar lendo aqui a partir do versículo 6. Mas primeiro vamos estar aqui convidando Deus, Jesus e o Espírito Santo para estar aqui conosco. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por mais um dia. Que seja mais um dia na tua presença, Pai, Senhor. Paizinho, eu quero convidar, Pai, o Senhor Jesus e o Espírito Santo para juntos darmos continuidade aos devocionais. Devocionais esses que têm falado aos nossos corações, Senhor, tem nos mostrado o caminho que devemos andar, o que devemos fazer e o que não devemos fazer. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, peço a presença do Espírito Santo aqui para nos dar maior entendimento da Tua palavra, Pai. E assim a gente vem colocar em prática em nossas vidas para ver transformação em nós e ficarmos cada vez mais parecidos com o Senhor. Pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, abra a tua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 14, versículo 6, que fala assim: Jonatas disse ao rapaz que o acompanhava: Vamos até o acampamento desses filisteus pagãos. Pode ser que o Senhor nos ajude. E se ele nos ajudar, nada poderá impedi-lo de nos dar a vitória, ainda que sejamos poucos. O rapaz respondeu: Faça o que achar melhor. Eu estou com o Senhor. Muito bem, respondeu Jonatas. Vamos até lá e deixemos que aqueles homens nos vejam. Se eles disserem para ficarmos parados até que cheguem perto de nós obedeceremos. Mas se disserem para irmos até o lugar onde eles estão, nós iremos, pois isso será o sinal que o Senhor Deus nos deu a vitória. Aí os dois deixaram que os filisteus os vissem. E estes disseram: Vejam, alguns hebreus estão saindo das tocas, onde estavam escondidos. Então os soldados filisteus chamaram Jonatas e o rapaz. Subam até aqui, queremos mostrar uma coisa a vocês. Jonatas disse ao rapaz: Siga-me, pois o Senhor Deus deu ao povo de Israel a vitória sobre os filisteus. Somente até aqui. Então é do 6 ao 12. O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Se a gente recapitular, no capítulo anterior, Deus repreendeu a atitude de Saul. Ou seja, houve-se uma derrota. Por quê? Porque Saul fez na força do braço dele, pelo conhecimento dele, fez rituais e fez oferendas a outros deuses e tirou Deus de perto dele. Então, por conta daquela situação ali que Saul fez com ele e com o povo de Israel, porque ele era o cabeça do povo de Israel, Deus condenou, vamos botar dessa forma, Saul, dizendo que ele ia deixar de ser rei e que ia colocar outro no lugar dele. Então, quando Saul errou, ele foi exortado por Deus. Porém, aqui, ele estava numa situação em desvantagem ao povo do Filisteu. Então, Jonas teve uma iniciativa. Entende? Ele não cometeu o mesmo erro que o pai, de fazer na força do braço dele ou fazer sacrifícios e ofertas para outros deuses. Ele disse: se Deus estiver conosco, se Deus for conosco, Ele nos dará vitória. Entende? Então, a partir do momento que Jonatas disse: se Deus estiver conosco, e se Deus for conosco, Ele vai nos dar vitória, a partir desse momento, ele trouxe Deus à existência na vida dele. Então, o que aconteceu ali? Deus deu a vitória sobre os filisteus, porque Jonatas participou por Deus da situação, trazendo Deus à existência para aquela situação ali que eles estavam vivendo. Entende? O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Primeiro, as guerras e as lutas e as dificuldades que você está passando, se você acreditar, confiar e exercer a sua fé, que Deus está com você, pode vir a guerra que for sobre a sua vida, que você vai vencer a batalha. Por que muitas das vezes a gente fica em situações que parece que não passa e fica ad eterna ali,
Vai ficar anos, passa meses, está do mesmo jeito, está na mesma mesmice. Por quê? Porque Deus está esperando você exercer a sua fé. Deus está esperando você acreditar que Ele é capaz. Entende? Nem tudo que acontece na nossa vida é culpa da oposição. Muitas das vezes é Deus, dentro do seu planejamento contigo, para forjar em você um caráter, uma característica específica para algo. Ele permite você ficar o tempo que for necessário para você dar o braço a torcer e reconhecer quem é Deus na sua vida, trazendo Ele à existência. Entende? Se Jonatas tivesse ido até os filisteus pelo desfiladeiro, como manda aqui, sem ter falado se Deus estiver conosco, vai acontecer isso, ele teria morrido, principalmente porque era um desfiladeiro. Desfiladeiro é uma queda. Então, tipo, se você está no desfiladeiro e é uma queda e você não está ali com a presença de Deus, a probabilidade de você cair é quase 100%. Você pode escorregar e tombar e cair. Entende? Só que ele colocou o Senhor na frente. Ele trouxe Deus à existência. Ele acreditou que Deus estava com ele. Ele exerceu a fé. Então, o que aconteceu ali? Pelo fato dele ter trazido, mesmo o pai dele errando, mesmo tivesse acabado de sair de uma derrota, ele colocou Deus na frente e disse: se Deus estiver conosco, nós vamos ter vitória. Então, o fato dele ter declarado, verbalizado que se Deus estiver conosco, a vitória veio sobre ele. Entende? Então, é isso que Deus espera de nós, espera de ti, espera de mim, espera de nós. Que nós acreditemos mais fielmente nele, que nós o busquemos. Entende, gente? Sem fé, a palavra já diz, sem fé é impossível agradar a Deus. É através da fé que tudo acontece. Então, se a sua fé hoje está esmorecida, porque não está acontecendo tudo do seu jeito e o cenário seu está desfavorável, o que é que você precisa fazer? Você precisa fortalecer a sua fé. Você precisa buscar a presença de Deus. Você precisa trazer Deus à existência na sua vida. O que é a fé? A fé é acreditar em algo que a gente não vê, porém a gente sabe que existe e vai acontecer. Então, você precisa exercer a fé no seu relacionamento com Deus, acreditando que, a partir do momento que você está fazendo a oração, Deus vai ouvir a oração, entende? E vai trazer aquilo da oração à existência na sua vida, se tiver de acordo com a vontade dEle. Mas também, se não tiver de acordo com a vontade dEle, você vai acatar, porque Ele é Deus na sua vida. E Ele sabe o que é melhor para ti. Entende? Então, você precisa fortalecer a sua fé. E a gente fortalece a nossa fé mediante o relacionamento com o Senhor. Então, faça jejum para a sua vida espiritual, para fortalecer o seu espírito. Busque Deus na sua intimidade, na sua individualidade, gerando com Ele um relacionamento. Participe Deus da sua vida. Traga Ele à existência. Se Deus for comigo, vai acontecer isso. Se Deus for comigo, meu dia vai ser melhor. Se Deus for comigo, isso aqui vai dar certo. Se Deus for comigo, eu vou passar na prova. Se Deus for comigo, aquele emprego já é meu. Entende? Traga Ele à existência. Começa a confiar mais, a acreditar mais no Deus que te protege todos os dias, no Deus que te dá livramento. Ou você acha que a situação que você passou e teve um livramento foi outra pessoa que te deu? Não, foi Deus. Por quê? Porque Deus tem propósitos na sua vida, que Ele quer que você viva os propósitos dEle. Então, quando a gente passa por situações adversas, que Deus nos livra daquela situação adversa, é cuidado, não é castigo. É zelo, é proteção, porque Ele sabia o que ia acontecer se por acaso você continuasse ali naquela situação que Ele fechou a porta. Entende? Às vezes o ser humano vai lá e fecha a porta, para não impedir a sua passagem. Mas até
o ser humano para fechar a porta é permissão de Deus na tua vida. Entende? Às vezes é o ser humano que fecha a porta, mas às vezes é o próprio Deus que fecha a porta. Como não tem como você saber quem fechou a porta para ti, agradeça e volte-se para o Senhor. Entende? Porque um coração grato aquece o coração de Deus a seu favor. Porque você está agradecendo algo, você está depositando uma confiança em Deus, mesmo você sem saber o motivo. Confiança em Deus é fé. Acreditar em Deus é fé. Trazer Deus à existência é fé. Buscar ao Senhor na sua intimidade, na sua individualidade, é fé. Entende? A fé ela é muito abrangente, ela não se limita. Só que a gente, de um modo geral, estamos doutrinados a olhar para a fé de um modo específico. Só que a fé, ela participa da sua vida em tudo. Entende? Então, cabe a você a olhar com os bons olhos a situação que você se encontra e perguntar para o Senhor o que Ele quer te ensinar com tudo isso, ou o que você tem que aprender, ou o que você tem que fazer. Porque algo está faltando, algo você está deixando de fazer, algo você está deixando de procurar. Então, Deus está te segurando na situação, ok? Para você se ligar, para você despertar para o que está acontecendo, para você entender que quem está te segurando na situação e que a porta está fechada porque você ainda não trouxe Deus à existência na sua vida. Você ainda não disse, se Deus quiser que a gente vença, se Deus quiser que eu vá, traga Deus à existência na sua vida. Deus é o segredo da sua vitória. Por quê? Porque a partir do momento que você participa Deus na sua vida, de tudo que você está fazendo, você está entregando para Deus o controle. Entende? E quando a gente entrega o controle nas mãos de Deus, Ele faz conforme a vontade dEle e Ele se responsabiliza pelas consequências. Que a gente já sabe que quando Deus entra numa situação, é a vitória certa. Pode não acontecer no nosso tempo. Pode não acontecer do jeito que a gente gostaria. Mas a vitória é certa. Por quê? Porque Deus não perde batalha. Deus não perde guerra. E é uma coisa que a gente precisa prestar atenção também, que a gente precisa entender. Toda batalha que nós passamos, todas as dificuldades e adversidades que nós passamos, existe um porquê. Você não está passando por acaso. Entende? Ou é Deus querendo te ensinar algo que você ainda não aprendeu, que você precisa aprender, ou é Deus querendo te ensinar algo que você tem que deixar de fazer. Entende? Então, toda situação que nós passamos no nosso processo é Deus querendo nos ensinar alguma coisa. E a gente só consegue enxergar isso mediante a gente estar com o nosso relacionamento com Deus em dia. Porque até então, quando a gente não está com o nosso relacionamento com Deus em dia, a gente tende a reclamar, a gente tende a ver o lado negativo. E é justamente isso que Deus não quer que você faça. Deus quer que você veja o lado positivo da situação, ok? Para Ele começar a trabalhar em você, moldar você conforme a vontade dEle, para forjar em você as características que precisam ser forjadas, para você usar lá na frente a situação que está acontecendo agora. Entende? Então, para a gente resumir aqui, exerça a fé, procure a presença de Deus, priorize ao Senhor, permita-se ser transformado, traga Deus à existência na sua vida, para você conseguir caminhar em direção aos planos de Deus para ti. Então, Deus tem que ser fundamental na sua vida, o seu relacionamento com Ele e a fé exercida, para tudo começar a mover, para as engrenagens começar a funcionar e a máquina desenvolver. Entende? Então, depende de você, a decisão de acreditar que a vitória sobre a sua vida já está ganha mediante você trazendo Deus à existência na sua vida. Tá bom? Essa foi a mensagem de hoje. Vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar encerrando esse momento. Vamos lá?
Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra, Paizinho. Obrigada, Senhor. Obrigada por sempre ser um conosco, Senhor, e nos trazer a memória, as ferramentas que precisamos usar para combatermos todas as dificuldades que passamos, Senhor. Pai, nos dê discernimento de espírito, entendimento da Tua palavra, para que a gente, quando estiver passando por situações adversas, a gente poder entender que nem tudo é oposição, Senhor, mas que muitas das vezes é o Senhor, colocando-se como barreira para a gente poder aprender e viver de acordo com a Sua vontade, Pai. Pai, coloque em nós corações mais disciplinados em Te buscar, em estar na Tua presença e querer a Sua presença nas nossas vidas, Senhor. Paizinho, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, fortalece a nossa fé e para a gente Te buscar e Te participar em todos os momentos. Pai, pelo poder do nome de Jesus, eu quero consagrar cada vida aqui a Ti, que cada vida venha ter um real encontro contigo, encontro que sara, que transforma, que cura, que liberta. Que cada vida, Senhor, venha ser um contigo em espírito e em verdade, Senhor, buscando a Ti na sua intimidade, na sua individualidade, para gerar contigo, Pai, um relacionamento de aprofundidade, Pai. Paizinho, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus abençoe a sua vida, que você venha ter um dia, uma tarde, uma noite espetacular na presença do Senhor. Tá bom? Fique na paz. Tchau, tchau.